que assim, a gente pensa em eventos como esse justamente para que o protagonismo seja de vocês, que estão estudando. Tá? Você quer começar? Eu posso. Você pode? Tá, não tá. Tá, eu acho que vocês estão me ouvindo. Sim. Tá. Eu nem acho que tá ouvindo, acho que a gente fala mais no microfone pra gravar depois. Tá. Então, Agnes, conta aí o que você viu antes. Então, conta pra gente o que te bateu no filme. Como é que foi? Esse filme, primeiramente, que a narração dele é totalmente baseado no jornalismo, né? Tem uma pegada bem jornalística. A narração, a filmagem também, porque são várias informações vindo pra sua cabeça de maneira muito rápida e a intenção do filme mesmo é ser algo, tipo, muito rápido, às vezes você não entende o que tá acontecendo, porque é pra dar, tipo, uma ideia de, tipo... Como se fala? Não de rapidez, mas de... Dinâmica, confusão, né? Também. Tá. Pra mostrar o momento que tava lá, que era um momento de caos. Sim. Exatamente. O que mais? Além disso, a história ela é retratada com várias músicas, tem uma ideia de tropicalismo, porque são várias músicas diferentes, o que retrata bem o Brasil. Então, cada momento eles põem uma música distinta. Tem música clássica, tem rock, tem, acho que uma hora toca MPB também, tem uma hora que toca música de capoeira. Então, eles têm bastante músicas para representar mesmo o Brasil, que é um lugar bem vasto e com bastante culturas também. O que você achou, Lara? Para começar, eu assisti no YouTube e a qualidade muito ruim, assim. O áudio é ruim, né? O áudio, não dá pra entender. Até as imagens mesmo, tem aquela coisa do Pequeno Príncipe, lá que você falou, eu não vi. E é muito melhor que outra coisa, né? E eu acho que ele é bem atual em várias questões, principalmente porque fala do caso lá do bandido, mas tem a questão da política, né? E dos heróis. Eu acho que é bem atual por isso. Esse filme de 68. Do negócio da confusão, da rapidez e tal, no começo, principalmente. Esse filme de 68, 54 anos. Esse filme é lançado pré-golpe, né? Então ele é pré-golpe militar. O golpe acontece em dezembro, ele é lançado antes. É o mesmo ano de... É São Paulo o tempo inteiro participando ali do processo. E não é só participando do processo enquanto alegoria ou enquanto referência de imagem, né? Ela é um personagem. Ele se refere à Boca do Lixo, que é a região ali da Havaiandava, onde tem as ruas que depois foram ocupadas e que são chamadas de Cracolândia ali. Era uma produção de filme muito Foi a região onde mais se produziu cinema nos anos 70, né? Fala um pouquinho também. Eu sou só fotógrafo, você tem informação. Eu sou apaixonado por isso, mas enfim. É interessante, assim, muitas coisas do filme ainda estão atuais, né, estranhamente atuais. E a região, na verdade, ali, ela era próxima à Estação da Luz. Isso. Né? Eram duas estações. Próxima à rodoviária. E a rodoviária, exatamente. Ou seja, é um ponto super estratégico de São Paulo. Então, as grandes distribuidoras, primeiro, na verdade, quem começou a ir para lá, quer dizer, era de classe média, aquela coisa toda, e aí foi mudando esse público que morava por ali, que eles foram para outro lugar, a elite foi saindo, e aí as distribuidoras de cinema, Warner, Paramount, todas as grandes, montaram o escritório ali, porque era facinho despachar para o interior, né? Lá as latas de filme, né? Isso, era físico o cinema, né? Hoje não é mais físico. Por satélite, etc. Tem uma coisa interessante, porque aqui no centro, se não me engano, na Amador, acho que na Amador, Bueno, aqui pertinho, a distribuidora também, os filmes que chegavam aqui, a minha lembrança assim, dos anos, quase do fim dos anos 70, começo dos anos 80, uma das distribuidoras ficava por aqui também, bem no centro também, do ladinho da rodoviária, exato. Né? As duas, mesmo da logística, rodoviária. justamente. Então começou com as distribuidoras. Depois que começaram a surgir produtoras do entorno, Isso. Né? Participando desse processo, dessa facilidade de produção e tal.
Então, e aí, simultaneamente, o que aconteceu? Aí as coisas que voltam, os ciclos, né? A coisa dos ciclos, né? Do cinema brasileiro, da nossa política, da nossa economia, etc. Houve um governador que proibiu, no Bom Retiro, era o lugar onde ficavam os prostíbulos. E aí o governador determinou que ali não podia mais. E aí as prostitutas foram justamente ali, por torno da Luz, porque elas não tinham onde ficar, e ficavam onde tinha uma circulação grande de pessoas, ficaram ali assediando os homens e tal, e aí se estabeleceram por lá. Então, aí o Boca. Exato, aí virou Boca. Então, na verdade, as distribuidoras e as pequenos produtores inicialmente já estavam lá quando esse movimento aconteceu. Então, fatos da vida, né? E aí depois, se você for pensar que lá depois virou Cracolândia, quer dizer, desde a década de 50 para 60 já estava num processo bem complicado ali, né? Já era uma localização bem complicada. E depois se tornou Cracolândia por muito tempo. Se você passar por lá, você encontra esses imóveis, os hotéis que tinham ali na época, tudo lá. Eu cheguei a gravar ali perto e estava tudo funcionando. Há um tempo atrás. Você tem ali também aquela região de componentes eletrônicos, que é a Santa Efigênia, que Sim, é pertinho. exatamente. É uma maluquice, assim. Tem um trânsito... Que é um pouco que o filme, ainda que tenha mais de 50 anos que ele consegue identificar, é essa coisa de você ter ainda... as referências estão todas lá, quer dizer, ele fica meio que atemporal. O fato também dele ser em preto e branco deixa ele atemporal nesse sentido, porque muito das edificações da arquitetura estão todas lá o tempo inteiro. Então é doido isso, assim, quem passa por São Paulo e observa, né, sei lá, o tempo que eu morei, 6 anos lá, então assim, essa coisa de ainda está lá, né, essa arquitetura ainda é muito presente, assim. Ainda mais ali a Luz, né? Depois sim, essa região o Museu mudou, da Língua Portuguesa, a Pinacoteca, toda aquela, né, no entorno ali. Sim. Né? Só que aí, ao mesmo tempo, veio o outro lado. E aí, depois, ciclicamente, na Cracolândia, João Dória assumiu, na época, a Prefeitura de São Paulo, e aí retirou aquelas pessoas, ou seja, de novo, tratando as pessoas dessa maneira, expulsando, achando que vai resolver o problema, né? Sim. E aí, então, o problema, nessa semana, estourou de novo, né? Porque eles se mobilizaram de lá e foram para a Praça Princesa Isabel. Princesa Isabel, que é pertinho. E aí, quer dizer, é engraçado, né? Que é o que o Luz fala aí, né? A política brasileira, sempre da mesma forma, abordando os mesmos problemas e continuamos, na verdade, estamos ainda mais afundados no terceiro mundo. Sim. Né? Vai acabar explodindo. É o caos. O caos que a gente vê ali, quer dizer, 68, né, gente? O mundo estava explodindo, literalmente, né? Com guerrilha, com Guerra Fria, caça ao comunismo, não é isso? Movimento estudantil, a contracultura, que é a essência dessa obra. Sem dúvida. Né? A Boca do Lixo, na verdade, começou a se estabelecer com produtores que fizeram filmes, inclusive, que ganharam, né, festivais internacionais e tal. Mas aí começou essa mudança dos jovens, né, chegando ali. Depois do golpe militar, efetivamente, a gente tem um grupo que vai trabalhar, né, na Embrafilme depois, que é o pessoal do Cinema Novo. E aí vem o Carlão Reichenbach, né, o Oswaldo Candeias, essa turma de jovens, né? Sim, que eram jovens e que vão desdobrar esse processo. E vão trazer referenciais que, assim, claro, a gente lembra, a gente inclusive debateu isso, né, no Barra Vento e tal, falando do Cinema Novo, a questão da influência europeia, né, a influência da Valimag e tal, que a gente vê aqui também, só que tem semelhanças, né, tem semelhanças com essa coisa da vanguarda, só que também tem profundas mudanças. Sim. Críticas. Tem uma coisa que eu não sei se as meninas perceberam, mas ele dialoga com os quadrinhos também. E a coisa da narração é assim, o Rogério era uma pessoa apaixonada pelo Orson Welles. E o filme é bem calcado, né? A marca da maldade total. E aí tem a história do programa de rádio que o Orson Welles fez, isso, enfim, tá na história da comunicação. Guerra dos Mundos. Aí tá lá, que os objetos que chegam, né? Então, assim,
tem muito do Orson Welles nesse filme, mas dessa maneira caótica de 1968, pop pra caramba, que mistura... Orson Welles do Terceiro Mundo. Ele homenageia o Lúcio Gatita, que é um cara do bolero, que o nome é um personagem, aí ele bota uns boleros... Que é um bolero que, na verdade, são as músicas da Marca da Maldade. Exato. E ele mistura com o Jimi Hendrix. Contra plongé, sim, no final. Então, quer dizer, é mais pop impossível, né? É pegar mangá e misturar com Marina Sena. E o interessante é que ele conseguiu uma coisa que o cinema novo não conseguia tanto, que é conversar com o público, né? Esse filme ele foi 40 cópias. Esse filme teve muito público. Mas a gente tá pulando, a gente não vai parar de falar, né? Nós dois. E as meninas ficam olhando assim pra gente. Mas eu acho que essa coisa de botar esse nome tem a história de João Acácio, né? Que a gente não falou aqui. Que era um cara que é o Luz verdadeiro, que ficou preso a maior parte da vida e que cometia alguns crimes, mas não com essa quadriloquência que a gente acompanhou aí, né? Essa coisa exagerada. Então, acho que essa sacada do Rogério nesse sentido de que a gente vai pegar um cara que é popular de uma maneira extremamente negativa, né? Que é um bandido mesmo. Temido pra caramba. As pessoas morriam de medo que eles usavam uma lanterninha, né? A lanterninha era uma luz meio avermelhada. Nos Estados Unidos também teve um caso de um bandido da luz vermelha que foi antes do caso desse aqui. As pesquisas contam mais. Porque aí, tipo, eu não sei se ele se baseou completamente nesse, mas eu lembro que esse ele não, acho que não foi baseado. Mas o dos Estados Unidos e o brasileiro fez mais coisa ruim do que o americano. Então, Ele é do Terceiro Mundo. Ele é no faroeste, né? que nem o próprio bandido da luz vermelha no filme fala, né? Que ele pode fazer o que ele quiser, que a polícia não vai vir atrás dele. Porque o filme ele também trabalha com personagens. Tem o policial, que ele não faz nada. Tem o político, que é corrupto. Tem o bandido, que ele é bandido e ele é mau por essência. Todos eles são personagens bem superficiais e para demonstrar uma ideia. Né? Tem os estereótipos todos, né? Ali, uma boa trama. E ainda que cinquentenário, né? Você consegue ver agora, em 2022, vocês que não passam mais que 20 minutos vendo uma coisa, vocês conseguem, não é uma crítica, é sinal dos tempos, ninguém está errado, né? Mas é um filme extremamente que você consegue, ele não envelheceu, ele é um filme palatável para plateias que têm 19, 20 anos. E o bandido é super midiático, né? Ele estaria no TikTok, com certeza. Sim, né? Ele postaria coisas no TikTok, né? Certamente. E até audiência. Olha só. Bela analogia. É verdade. Lover, né? E aí? Vocês falaram da Cracolândia, mas eu tive contato com assentamento, e aí o pessoal estava lá no lugar, as casas, né, não eram boas, e aí a prefeitura falava para eles mudarem de lugar, porque isso, e queriam resolver o outro lugar que eles iam ficar, mas não resolvia, tem a ver, né? Foi a mesma história da outra vez, em 2017, eu acho, né? Essa história do Dória limpou a cidade, estava limpando a cidade, não é isso? Foi o mesmo problema, a mesma coisa, deslocamento. Não há uma preocupação em resolver o problema social, há uma preocupação de limpar o espaço, gentrificar, na verdade, né? Essa foi a tentativa. Mas a gente percebe, não adianta, não é assim que resolve. Né? E aí geram cracolândias, geram bocas do lixo, e é isso. Né? Esse terceiro mundo brasileiro, específico, caótico. É um ciclo, né? Exatamente. É interessante também a gente observar
como o filme também dialoga com os filmes da retomada, né? Você pegar o Cidade de Deus ali, que ele começa e fala, nossa, o Zé Pequeno ali no meio, né? Quer dizer, claro que ele não é o primeiro, né? A filmar na favela, Cinco Favela, Humberto Mauro já filmou na favela, né? Mas ele também, talvez, você poderia também encaixar ele no Favela Movie também, né? É a origem do personagem ali, a origem e o fim. E o Faroeste também, as influências do cinema americano, vai, além do Orson Welles, já foi falado. Ele tem total influência de Faroeste. faroeste. Ah, sim. Tem que falar um pouquinho mais alto. É que é máscara, né? Máscara. Não, é porque esse e eu acho que o faroeste cinema dessa forma, porque não deveria ser tratado dessa forma. Tipo, como uma piada. Ele abusou não sei quantas mulheres, ele é um herói. É ridículo isso. Quando eu olhei, eu fiquei indignada, né? Mas ele não leva a sério, você percebeu que ele não leva isso a sério. Não leva a sério, mas não deveria ser tratado isso tão escrachado. Eu sei que é a ideia do filme, mas eu acho que tipo, pegar nesse tema e escrachar tanto não é legal. Não faz bem. Essa geração não pode mais. Não é que não pode mais. É que, tipo, é um tema que você não pode tratar como piada, porque é abuso. Porque se você trata como uma piada, a galera vai ver como uma piada e vai continuar. Sim, mas é contexto, né? A gente tem que pegar, lembrar do contexto. Você não pode... um outro, naquela época. Tem um Exato. contexto da obra. Imagina, o país já é machista hoje. Imagina em 68. Sim, então nessa época... Ditadura militar ainda. Né? Aliás, é quase inimaginável esse filme ter sido realizado durante... inacreditável. Aliás, no ano em que apertou, né? Exatamente, é porque inacreditável. nessa época, no ano seguinte, teve a ditadura militar, né? Os golpes. Não, já, de 64 já tinha, né? Mas o AI-5, né? Nem sei como não foi censurado o filme, né? Porque naquela época eles censuravam os filmes. Mas é que a Boca, na verdade, tinha uma certa independência, vamos dizer assim, né? Em relação a Embrafilme, etc. Né? Então, na verdade, ele não dependia de passar... Quer dizer, a censura existia, né? Deixava de existir. Mas é que a censura apertou depois do AI-5, entendeu? Então, esse é o filme Quando anterior. vira de 68 para 69, que as coisas estrangulam de vez, e aí você tem uma ação direta, né? E cortes e proibições, né? Que vão até... E assim, é a essência do Brasil, né? Porque assim, um secretário político ligado à milícia, é uma milícia. Exato. Não é? Exato. E aí, toda essa estrutura de poder, e aí, no fim das contas, é trágico, né? E tem sempre o patético da coisa. Então, você pega o personagem do Paulo Autran, do Terra em Trânsito, que é aquela quadrilogia, que é aquela loucura toda, né? Aquele exagero. Esse personagem também mas só que esse personagem é o bonachão, assim. É o cara da Lapa ali, né? Da Lapa de São Paulo, o cara da Moca, Isso. né? Com aquele exagero, né? Aquela coisa né? Enfim. O outro é da cidade de Eldorado, né? Do Terra em Trânsito. Mas tem sempre essa figura que é a figura patética e que se repete na vida real, né? Quer dizer, que a gente ciclicamente retoma a ter contato, né? E novamente estamos aqui em 2022 tendo que ficar atentos a esses sinais, que são sinais que já tem mais de 50 anos que estão presentes aqui na nossa história e que a gente precisa ficar atento de novo para que tomara que as coisas fiquem ainda no campo da ficção, né? E é interessante, assim, apesar da contraposição, né, do cinema marginal em relação ao cinema novo, ele parece o Terra em Transe... Ele é um Terra em Transe paulistano. Avacalhado. No bom bom sentido. Humor, né? Não, exato. Bom humor. Exato. Ele tem humor. É isso, é basicamente isso. Porque a Agnes veio falar comigo na metade da semana passada. Ela, mas é meme. Eu falei, isso, o espírito é esse. Eu falei, é meme mesmo, é isso. A ideia é que... Tem bordão, né? Ele se leva menos a sério do que talvez o Glauber se levasse. Completamente. É isso que é incrível. Nele e no Júlio, né? Ele e o Júlio Bressani. Tanto que, enfim, depois eles vão criar a produtora. Aliás, não. Mas o Júlio é mais sério, né? Mas... Ele é mais esteta. Mas ele tem essa coisa do
humor também, ele tem um humor ácido, assim. Nos anos 80, quando eu tinha idade delas, a gente ficava doido porque a gente achava um monte de metalinguagem nessa história. E a história de falar do cinema dentro do cinema. E esse filme é recheado disso. Sim, assim. muito. É o cinema que cita o cinema o tempo todo. E nos anos 80 a gente enlouquecia com isso, assim. Que é uma coisa que eu acho que esse é uma referência brasileira clássica. A gente vai ter fora várias outras referências nesse sentido. E a contracultura, né? Sim. Acho que é fundamental de lembrar disso, porque assim, vários diretores desse momento questionando, seja o governo, né? A ausência da democracia, Questões culturais mesmo, né? Absolutamente, né? E você pensar que uma geração cresceu dessa forma, ou você estava ali, lembrando que assim, isso é São Paulo, né? Então o cinema novo, ele basicamente deixou de existir como ele era, né? A fase ideológica foi essa integração dos cineastas do cinema novo com o governo militar, porque ou você estava junto da Embrafilme ou você tinha que ir embora do país, né? E aí, nesse sentido, que a Boca ganhou uma força muito grande. Porque você não tinha lugar, ou não tinha onde você aprender a fazer cinema, ou fazer cinema efetivamente, que não fosse no Rio de Janeiro, junto com a Embrafilme, ou então em São Paulo. Que fosse, na verdade, a Boca, ela acabou sendo lugar de resistência, que é a temática, né, que a gente propôs aqui, como um todo, né? Que é justamente uma forma de fazer cinema, um baixíssimo orçamento, vamos lembrar disso. Então, enquanto o cinema novo tinha dinheiro público, inclusive, né, para produzir, né, grandes filmes, né? A gente viu Macunaíma, né, no anterior, no Cine Barão anterior. Quer dizer, a comparação, se você fizer só de direção de arte, assim, é violenta, né, a diferença. Só de você pensar que foi uma produção em cor. Exato, também. Para você poder passar por uma moviola, uma película a cor, todo o processo da película a cor, quer dizer, tudo, né? Então aqui você tem essa escolha pelo preto e branco por uma questão financeira, assim, indiscutível, mas também por aí eles pegam essa questão financeira e transformam numa linguagem, numa estética. E aí, que funciona muito bem. Cria uma escola, né? Enfim, cria uma referência. Esse baixo orçamento acaba forçando, força para que surja uma linguagem, né? A linguagem surge dessa falta de grana deles. Que é uma das definições do cinema, né? Do movimento, que é o cinema de invenção também, é chamado como cinema de invenção. Que é melhor que o marginal. É melhor que o marginal, é melhor que o de grude também. É verdade, né? É verdade. A derivação do underground. Né, pessoal, é verdade. O de grude, né, meu? O de grude. Bem São Paulo, quando ele tem uma hora que ele mostra uma personagem, e aí ele fala, ela tem uma coisa e assiste cinema novo. Né, e acho que o Glauber e o Rogério meio que se bicaram. Sim. Eles se espizinhavam, então, né? Um veio depois do outro, então é meio que uma... para bicar o outro também? Acredito que sim, porque assim, eles estavam revoltados, né? Porque você imagina você ser um jovem querendo ser cineasta no Brasil na ditadura daquele jeito. Ou você sendo amigo do rei, ou seja, amigo do pessoal lá do Rio para produzir, ou então você vai para a Boca do Rio. Como muitos cineastas fizeram, inclusive, de Ribeirão Preto, né? Sim, verdade. Tem uma coisa engraçada. É uma escola. Eu não sei se vocês perceberam, tem uma figura muito caricata no filme, muito caricata, que é um cabeleireiro que entra num táxi. É o tio Vitor. É o Sérgio Manberti. Faleceu, inclusive, há pouco tempo. Ano passado. Uma figura do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Castelo... Castelo do Castelo, né? Que estava ali também, já que tinha uma história com dramaturgia e faz essa personagem muito caricata, muito... Bom, tem vários personagens. Sônia Braga tá ali também, né? E tá lá Nandi, primeiro nu, né? Do teatro brasileiro. É uma das vítimas do Luz, né? Então tem muita gente importante na construção desse trabalho, assim.
muita gente desdobra depois e depois vai aparecer diariamente na casa das pessoas via telenovelas, enfim. Mas que nesse momento estavam aqui numa obra extremamente radical e contracultural. Eu posso fazer uma pergunta? Opa, legal. Ah. Vamos abrir, verdade. Quer o microfone? Eu acho que eu não preciso. Ah, é bom. Tá. É uma pergunta para as duas meninas. Eu interpreto duas cenas como sendo de uma tradução da dor do personagem, da Luz Vermelha. Essas duas cenas são, e aí é claro, a gente tem que pensar que quem está falando é a câmera, né? E a interpretação é... Uma é ele gritando e entrando no mar. Achei aquela cena linda, sabe? Que eu interpreto como sendo a tradução da dor do personagem. Porque, claro que essa dor existia também, né? A segunda cena, aí na tradução da dor, é quando ele está cantando. É uma cena rápida, em que ele pega um violão e canta. E aí todo o cenário é um cenário pobre, um cenário feio, é um cenário de miséria. E ele canta neste cenário pobre, de miséria. Para mim, essas duas cenas são cenas do sofrimento dele. Eu queria ouvir vocês, se vocês concordam, e se essa leitura for adequada, que não dá para falar incorreto, se você estenderia a segunda cena de ele cantando. Eu, pensando aí na direção, estenderia aquela cena. Você acha que faz sentido visualmente ou não? Obrigada. Sobre a segunda cena, que é ele cantando. Ele começa falando que ele nasceu na favela, né? E aí essa cena é uma das cenas mais pro final. E aí ele de volta na favela, que ele começou lá, voltou, morreu, né? E eu acho que concordo, assim. A outra também, acho que tem muito isso do sofrimento. E é bem bonita a cena, né, dele cantando. Eu não lembro o que ele canta, mas... É um bolero. Aí, Ele canta um bolero. explica mais ainda, não é? Sim, que é dor pura, né? E o grito dele é muito visceral quando ele entra no mar, né? É um grito de quando ele pula de terno, né? Isso. Então, eu acho que essa cena é pra mostrar bastante, porque tava tentando se matar, né? Pra mostrar bastante a falta de amor próprio que ele tinha. Porque ele fazia isso porque ele não gostava dele mesmo, então... Ele sempre, só que ele queria morrer, que a mãe dele queria abortar ele, então, tipo, poxa, era melhor ter me abortado, era melhor eu nem ter nascido, porque eu sou um monstro, porque eu sou um merda, eu vou estar aqui gritando, tentando me tacar no mar, tentando me afogar, porque eu me odeio. Então, uma pura forma de falta de amor próprio, mostrando do personagem, né? Tipo, ele é bandido, ele é do mal, mas ele se odeia. É isso que eu entendi da Você estenderia a canção? A canção estenderia. Eu deixaria a boca dele, porque... mais tecnologia de hoje em dia, né? Porque eu não tinha. É isso. Mais alguma pergunta? Boa noite. Eu tô meio rouca. Eu queria perguntar se vocês acham que o filme coloca o personagem principal, o bandido, como um herói do filme ou uma vítima da sociedade. O que o filme coloca? Como ele coloca o bandido? Em que colocação? Eu acho, pode ser noia da minha cabeça, mas eu acho que a gente pode comparar a posição do personagem com o filme Joker. Porque ele também é uma vítima e vilão ao mesmo tempo. Então mostra os dois faces do personagem, né? Que ele é uma vítima, porque a sociedade gerou uma pessoa assim.
E também, qual é a outra palavra que você usou? Desculpa. Vítima. Vítima ou? Herói. Herói. Então, eu acho que no Joker também, porque, tipo, ele meio que liberta no final a galera, mostrando que, poxa, tem gente que passa por coisa que a sociedade tem que mudar, se vira uma liderança. Nesse não tem essa sinal de liderança no final, né? Tem outro lado. Mas eu acho que como herói, ele não é visto. Ele é visto como humano. Ele é visto como gente. Mostrar ele se depreciando, principalmente, né? Ele é um bandido, ele faz tudo que faz, mas é gente. Tem uma hora que ele fala de uma não sei que personagem que era, mas é gente. Não lembro exatamente. Eu acho que o filme é muito bacana porque ele é muito inteligente, né? E é interessante que tem 2 professores falando sobre o filme e eu queria perguntar para as meninas quantas vezes é necessário assistir esse filme para entendê-lo, de fato. Né? Várias. Então, eu assisti a primeira vez, né, que eu falei que foi com uma qualidade muito ruim. E aí eu já comecei a ver coisas que eu não tinha visto, mas acho que ainda falta, porque aí volta naquilo de no começo ter muita informação muito rápido, então acho que teria que assistir de novo. Eu acho que pra entender esse filme, não é apenas assistir o filme. Tem que entender o contexto do momento do filme. Senão, uma obra, ela tem que ser analisada com o contexto da época que ela foi criada. Porque senão não faz sentido. Então tem que ver todo o contexto. Tem várias piadas internas desse filme que eu não entendi por não ter estado na época. Não, eu acho que provavelmente o público deve ter entendido piadas que eram temporais, da época, naquele ano que era uma piada do ano. Tem coisas que a gente não precisa pesquisar muito para entender. Então precisa ver precisa ver o filme e contexto. Final da década de 60, 70, e aí a gente entende um pouquinho mais daquele contexto. Exato. Então, eu acho que para entender o filme, sempre tem que ver o contexto do momento e ver o filme. Mas para assistir a quantidade de vezes, depende da velocidade que você está assistindo também o filme. Porque você vê em 1.5, você consegue ver ele mais devagar, né? Mas dá para pegar mais coisa. Ó, já que o ponto aqui são vocês, a pergunta é para vocês também. Como é que você contextualiza o delegado morrer junto com ele? Uma ironia ou ele quis passar uma mensagem? Na minha opinião, Ou uma piada? eu acho que era piada mesmo, tipo, mostrar que o policial é tão ruim. Ele foi analisar o caso e, tipo, nem prestou atenção nos fios que estavam lá pra isso. Eles acharam até que não era ele, né, que estava morto. Só para contextualizar também um pouquinho, essa cópia, já que você falou da qualidade do YouTube, é uma cópia que foi restaurada, né, para quem não conhece, eu esqueci de falar isso no começo. Essa cópia, ela é do acervo do MIS, né, do Museu da Imagem do Som dele, e foi restaurada por um programa da Cinemateca Brasileira, né, junto com o Ministério da Cultura. Então, por isso que ela está nessa qualidade tão boa de som e de imagem. Então, agradeço, embora não tenha ninguém do MIS aqui hoje, agradeço muito ao MIS por ter disponibilizado essa cópia para a gente e por essa parceria que a gente tem. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu acho, posso falar assim no microfone? É que a gente está gravando. Ah, perdão. Eu gostaria de perguntar. Tá garantido. Só perguntando. Se for editar isso, coitado, né? Eu gostaria de perguntar como que vocês interpretam as últimas cenas que estavam aparecendo uns OVNIs no final e atirando no pessoal, e aí tinha
tinha pesquisado isso, mas eu esqueci. Eu lembro que era um negócio que era baseado em outra obra, esse negócio dos OVNIs, que era uma referência. Então, e eu acho que é pra dar aquele final irônico também de tipo, olha que caos, alienígenas! Só falta cair sal. Então, tipo, o mundo vai explodir, alienígenas, político corrupto. Então, tipo, olha quanto caos, tem até alienígena. Então, eu acho que é mais uma piada. Então, era isso. Sobre isso. Tem que apertar. Pilha deve estar. A bateria tá fraca. Tem outra. Ó, tá vermelhinho. Ele tá... Dá pra senhora falar? Eu acho que o Felipe Não tô vendo. Eu acho que ele tá... tem uma mulher carregando lá na sala, na tomada. Mas nós ouvimos a senhora. No comecinho, tem uma fala do delegado do Cabeção, que é um discurso super conservador, né? Contra a cultura, onde já se viu esse quadro. Depois entra um outro personagem que também fala a favor da pena de morte, em defesa da família. Verdade. Isso. Aí tem uma fala que eu anotei textualmente: se houver roubo nas eleições, resolvo na bala. E essas frases ditas em 1968, elas estão super atuais, como os professores já falaram. Para mim, causa um efeito paralisante, sabe? Quando eu reconheço de 68 as mesmas falas hoje, eu falo, meu Deus, realmente não tem saída. Como que vocês, jovens, veem isso? Veem essas frases, naquele momento contextualizadas, novamente importadas para o nosso momento? Você tem que falar. Que saia justa, né? Maravilhosa. Eu acho que se ainda se repetem essas coisas, é porque tem muitas coisas erradas, né? E aí volta a falar que o filme é muito atual por ainda ter esse tipo de pensamento. Não, tá falando. Não é o famoso. É as mesmas pessoas que estão no governo. É tipo o mesmo. Não as mesmas pessoas, né? Mas o mesmo nicho de pessoas. Então, pra ter uma mudança no governo no Brasil, tem que mudar esse nicho. Então, se manter esse mesmo nicho, quem tá lá, esse tal do Mr. B, é fala dele. Você olha e você fala, nossa, ele muito falaria isso. E é surreal, porque estamos em 2022, esse filme é de... né? Então, dá pra ver bem claro que não tá mudando. Tipo, a gente tenta, a gente luta, a gente vota pra tentar melhorar, mas você vê que não muda. O nicho lá tem que fazer alguma coisa pra mudar, né? Levantar da cadeira, sair do Twitter. Verdade. Desculpa, mais uma. Por quê? É uma pergunta um pouco complicada. O filme, ele trata muito em três questões: a política, a mídia e a hipocrisia. A política, a gente consegue relacionar de cara, JB. E aí eu relacionei muito a questão da hipocrisia e da mídia com um acontecimento que aconteceu há um ano, menos de 2 anos, que é o caso do Lázaro. Me remeteu demais. Tanto os crimes, que ele cometeu os mesmos crimes que o Lázaro, e a questão da mídia, de como a mídia girou em torno disso. Principalmente que tinha aquelas notícias que eles davam do bandido, de que ele fez aquilo, ele fez isso, era sei lá o que de Hitler, sei lá o que. Eles aumentavam muito. Da mesma forma como teve acontecimentos que eles
colocaram casos a mais nas costas do Lázaro. Não falando que ele é um bonzinho, mas teve muita semelhança. Eu queria perguntar por que o público ele consegue ter uma facilidade maior em enxergar o personagem do bandido como uma vítima, como alguém que, entre aspas, tem suas razões, que consegue enxergar os sentimentos dele. E no caso do Lázaro, que é um caso real que a gente viu, a gente encarar como algo muito escrachado, que é algo muito, sabe, do jeito que todo mundo viu. Eu acho que começa o filme ele já falando das coisas ruins que ele passou, dele ter sido abortado. Então a gente, não sei se é isso, mas se entende por ter esse lado pessoal dele. E é cinema também, né? O Lázaro a gente não sabia dele nada, né? Mas eu acho que é por isso, talvez. Talvez se a gente tivesse a biografia dele, soubesse o que o Lázaro tivesse passado antes, talvez a gente sentisse a mesma coisa que a gente sente dessa forma. Porque só para complementar isso, porque eu acho que uma sacada do filme é a questão desse contraste do bandido que está no governo e o bandido que está nas margens do Brasil, sabe? E aí... Mas eu acho que, apesar de mostrar o lado pessoal, falando de quem assiste, eu não acho que é 100% todo mundo viu o lado bom dele, apesar de ser um bandido. O negócio do bandido, ele nem tem lado bom no filme, ele é só gente. E o negócio do bandido na política ser retratado de uma forma diferente de um bandido periférico. É um negócio de capitalismo, né? O rico pode fazer o que quiser, que não vai sofrer as consequências, enquanto o pobre, se roubar uma migalha de pão, vai preso por 37 anos. Político que é rico, que é branco, que é homem, rouba não sei quantos milhões, desvia de escola, não acontece nada, né? Porque tem uma posição na sociedade diferente. Então, e também porque é uma figura pública. Bandido periférico normalmente não é uma figura pública. Pode ir? Senão a gente encerra. Vamos encerrar? Então tá. Gente, obrigado por vocês estarem conosco. Obrigado pelas perguntas. Super beijo para todos. Sinto que a gente vai, pelo menos aqui, lutar para que as coisas melhorem. Né? Então, sair com essa sensação boa de que a gente, pelo menos esse grupo, vai lutar para que as coisas melhorem. Né? 13 beijos para vocês. Desligou? E agora que eu lembrei que o cara, JB, dá a referência certinho. Maravilhoso.